Olá, continuamos com o nosso módulo sobre os Santos Anjos da Guarda e nessa aula eu quero te apresentar uma explicação um pouco teológica do porquê de Deus ter dado a nós um anjo da guarda. Bom, essa aula ela poderia ser sintetizada em uma resposta bem simples. Deus nos enviou os seus Santos Anjos da Guarda porque quer a nossa salvação. E isso bastaria. E também acabar encerrando o assunto sem precisar ter muito questionamento, né? É óbvio, Deus quer a nossa salvação. Mas eu quero trazer aqui aquilo que os teólogos enxergam a respeito daquilo que Deus deu como missão a esses zelosos guardadores. Ok? E a primeira missão, como eu falei, é a salvação da nossa alma. Mais que tu mesmo, vai dizer São João Crisóstomo, que nós celebramos a memória dia 13 de setembro, e coincidentemente é o dia que eu estou gravando essa aula. Então ele diz que mais que tu mesmo, deseja Deus que você viva imune do pecado. E que também não se pode nem comparar o que Deus deseja para o bem da nossa alma. E que somente Ele, né, de uma forma ímpar, se empenha em fazer as coisas para a nossa salvação. E isso digamos assim, com os fatos, ele demonstra a nós. E esses fatos também estão incluídos aí a existência, a criação dos Santos Anjos da Guarda para nos custodiar e nos encaminhar ao caminho da salvação. Ok? Se a gente pegar uma passagem de São Paulo na carta aos Hebreus, quando ele fala mais ou menos sobre os anjos, né, ele vem aqui, digamos, a propósito, já que esse versículo da carta aos Hebreus é um dos principais pontos que provam a existência dos Santos Anjos da Guarda, ou da guarda dos Santos Anjos, né? E São Paulo vai dizer que não são todos eles, né, os espíritos que administram destinados ao ministério de ajudar aos seus que hão de receber a herança da salvação. Então, empenhados em nossa salvação, todos os anjos de Deus estão direcionados. Ou seja, desde os serafins aos anjos normais. Todos esses estão empenhados na salvação da humanidade. E todos esses anjos, mesmo que a maioria deles a gente não saiba o nome, nós podemos recorrer e invocar, certos de que eles vão nos socorrer com solicitude. E como que lá eles estão já na sua mansão bem-aventurada, eles também estão à espera da nossa oração para que possam vir ao nosso auxílio. E isso não é apenas uma consideração fria, digamos assim. É palavra de São Paulo apóstolo, e ele estava inspirado pelo Espírito Santo. E ele escrevia sem erro nesse sentido, porque estando inspirado pelo Santo Espírito, ele não poderia errar. Então é certo que os anjos, como eu já falei em algumas aulas anteriores, eles existem também para nos guardar. E existe um anjo especial que guarda individualmente a nossa vida. Ok? Então, tendo ciência disso, nós não podemos ou não temos do que nos queixar. Principalmente quando nós sentimos os efeitos da tentação do demônio. Por quê? Porque muitas vezes, em meio às tentações, a gente acaba achando que estamos sozinhos, né? Mas como a gente já estudou nesse curso, né, os Santos Anjos, eles têm o poder de nos ajudar a vencer também o poder que há nos demônios, que eles nos armam ciladas, né, que suscitam em nossa imaginação representações, algumas coisas que podem nos seduzir a cair no pecado, e uma infinidade de modos de insinuar coisas que nos levem ao pecado. Lembrando sempre que o diabo é o pai da mentira e ele é homicida desde o princípio. Então, ao passo que há poder nos demônios, há poder nos anjos para nos proteger e nos auxiliar nessas tentações. Então, você vai lembrar que eu falei algumas aulas atrás de que sim, existe uma verdadeira batalha pela nossa alma. Então, existindo essa batalha, em nosso favor, nós temos exércitos de anjos que estão sempre prontos a nos socorrer, sem que
a gente precise ficar se queixando de estar sozinhos nesses momentos, né? Porque quando há uma queda no pecado, é uma escolha nossa, não uma falha dos anjos, que estão sempre lutando em nosso favor. Só que nós, assim como os anjos, somos criaturas dotadas de livre-arbítrio, então quem escolhe cair somos nós. Ok? Porque Deus não deixa de enviar os seus poderosos anjos para nos proteger, que nos dá as boas iluminações, os bons pensamentos para que a gente possa crescer em virtudes. É claro que muitas vezes nós podemos pensar que a tentação ela é muito violenta, e de fato ela é. Só que ela jamais é mais forte que nós ou mais forte que a graça de Deus. Então, em nenhum momento, por mais forte, por maior que seja a tentação que você passou, você pode chegar e dizer que Deus não te ajudou, né? Ou que você não teve culpa disso. Você teve culpa do seu consentimento. Porque em toda tentação, certamente, há um anjo que vai te suscitar formas de sair daquela situação, ou até mesmo formas de você ter evitado aquela situação de pecado, ou aquela ocasião de pecado. Por isso que temos que lembrar sempre da frase de São João Crisóstomo, que eu citei ali no início da aula, que nos ensina que Deus quer a nossa salvação mais que nós mesmos. Deus quer nos salvar, mais que você quer se salvar ou evitar o inferno. Então Deus produz meios que te levem a chegar a esse objetivo final, certo? Bom, e quantas vezes na tentação Deus fala conosco? Eu posso dizer para vocês que são inúmeras vezes. E sempre que Deus fala conosco na tentação, é buscando mover interiormente a nossa vontade para longe do pecado, né? E para que a gente possa resistir às tentações. O problema é que nós, ao invés de resistir às tentações, nós resistimos à voz que nos suscita coisas boas. Nós afastamos os santos pensamentos que Deus suscita na nossa alma para que a gente acabe se entregando aos pensamentos pecaminosos e, obviamente, além dos pensamentos, os atos pecaminosos. Então nós precisamos, e por isso estamos aqui nesse curso, reavivar a fé nessa verdade que eu diria que é esplêndida, né? Que é a existência dos santos anjos. E não só a existência, mas do seu papel de mediador entre Deus e nós, né? Do seu papel de ministros da nossa salvação. Então, a partir do momento que nós reavivamos essa fé, nós passamos a ser confortados por ela e lembrar aquilo que o Salmo nos diz e nos anima, lembrando que ainda que um exército se levante contra nós, nada temerá o nosso coração, porque nós sabemos que Deus está conosco, assim como suas criaturas que lutam ao nosso favor. Então, sendo missão dos anjos auxiliar a nossa salvação, uma missão que ele também tem é a proteção da nossa alma. Por quê? Porque a alma espiritual como ela não pode ser atingida por desgraças e acidentes materiais, né? A sua alma não sofre um acidente de carro. Quem sofre um acidente de carro é seu corpo. Então, o perigo para a alma é sempre o perigo moral, que é o perigo do pecado. E como consequência do pecado, né, e da adesão ao pecado mortal, é a condenação eterna. Então é por isso que eu sempre digo nos meus posts, e também tenho falado nessas aulas, que o nosso corpo apenas externa o que a nossa alma já cometeu ou consentiu. Porque matéria, que é o nosso corpo, ele não peca. Agora, o espírito, a nossa alma, sim. Então, para nos dar ânimo no bom caminho, para nos conduzir, ou às vezes nos reconduzir, caso a gente tenha se perdido no caminho, é que Deus nos deu o nosso santo anjo da guarda. E essas consolações espirituais que nós sentimos na prática da virtude, no exercício das nossas mortificações, nas renúncias que fazemos aos desejos da carne, quem é que coloca em nós? É o nosso anjo da guarda, né? Ele quer nos animar a prosseguir no bom caminho. E de quem é aquela voz que quando você está lá afastado, você está lá na lama, que te chama para voltar para fazer uma boa confissão, né? É o anjo da guarda. O anjo da guarda, ele é um instrumento também da dispensação da graça de Deus, seja da graça atual ou da graça santificante. E quando a gente fala dispensador, não quer dizer que a graça é dele, a graça é de Deus, mas o anjo da guarda comunica a nós essa graça. Então, quando nós ouvimos
aquela voz que nos chama a voltar a Deus, a fazer uma boa confissão, que nos faz uma repreensão e que nos convida a voltar ao bom caminho, nós também estamos ali ouvindo a voz do nosso santo anjo da guarda. E é justamente isso que ele faz por nós. É o trabalho que ele tem na nossa alma. O nosso anjo da guarda, ele é um verdadeiro guia. Guia por quê? Porque aponta para o destino final e indica qual caminho que nos leva para lá. Ou seja, o anjo da guarda nos indica o céu e nos indica também o caminho para chegar lá. Então, se a gente for analisar as orações da igreja sobre os anjos da guarda, sempre vai nos mostrar 3 ofícios deles. Se você parar para pensar e meditar a oração do santo anjo da guarda, que nos é ensinada desde a infância, ela é uma das mais belas orações compostas pela piedade cristã. Por quê? Porque ela é repleta de sentimentos de confiança, reconhecimento da bondade de Deus e uma humilde submissão. Por exemplo, um exemplo de confiança, quando você reza, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, eu estou confiando na bondade de Deus que me envia um anjo, já que a mim foi confiada a piedade divina. Depois, quando eu paro e penso numa humilde submissão, eu lembro que eu rezo que o santo anjo sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumine. Amém. Então, eu tenho confiança no anjo que o Senhor me deu. Eu reconheço a bondade da piedade divina. E eu me submeto a Deus e me submeto a uma criatura de Deus que está muito acima de mim, muito superior a mim, que me rege, me guarda, me governa e me ilumine. Então, ao mesmo tempo estão ali expressas, os 3 ofícios do anjo da guarda, que ele é o zeloso guardador, ele é aquele que nos rege, que nos governa e que nos ilumina. E além da proteção da nossa alma, os santos anjos da guarda também são incumbidos de proteger o nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo está exposto aos perigos deste mundo. E é por isso que o nosso corpo também é objeto dos cuidados dos santos anjos da guarda. Porque não é somente a luz das almas em que ele está incumbido de guardar, mas também de zelar os nossos corpos e serem defensores desses mesmos. Se você olhar a Sagrada Escritura, e como a gente já olhou nesse curso, você vai ver que muitas vezes os santos anjos aparecem defendendo os corpos de pessoas, como a questão de Daniel na fornalha, da Daniel na cova dos leões e os 3 jovens na fornalha, perdão. Você vai ver lá que foi uma defesa ao corpo. A São Pedro, que foi liberto da prisão. Então, muitas vezes nas Sagradas Escrituras, nós vemos os anjos aparecendo para proteger visivelmente a vida daqueles que eles eram incumbidos de custodiar. Claro que, quando a gente fala de proteção do anjo da guarda, excetuando os casos extraordinários, nós estamos falando de verdades que são invisíveis, que são proteções invisíveis ao nosso corpo. Mas o fato dela ser invisível não significa que ela não é real. E ela é cheia, digamos assim, de favores ocultos que os anjos nos prestam. Se você parar para ver quantas e quantas vezes, principalmente lá na nossa infância, a gente passou por perigos e situações que ainda até hoje você não sabe como é que você saiu ileso daquilo. Que você só cortou um joelho, que você só, machucou o pulso, sendo que você podia ter sido atropelado por um carro. Porque quando a gente é criança, a gente tem muito menos noção ou razão das coisas e consegue ter percepção das coisas. Então, a quem que a gente poderia atribuir tão grande proteção, ainda que fosse invisível? Logo, a gente vai atribuir, e a gente costuma atribuir ao nosso anjo da guarda, que está conosco. E ele está conosco para nos proteger, tanto a proteção da nossa alma, das forças infernais, quanto o nosso corpo. É claro que não quer dizer que a proteção do anjo vai
extrapolar a permissão de Deus. Tem coisas que acontecem, pro bem ou pro mal, né, que Deus permite, porque somente Deus pode extrair algo bom de algo que foi mal. Então, é certo, por exemplo, que uma das grandes satisfações que nós vamos ter no céu, e eu confio que nós chegaremos lá, e é por isso que nós estamos aqui, né? Uma das grandes satisfações que nós teremos lá no céu é a de conhecer esse nosso santo anjo da guarda. A não ser que nós tenhamos também um mistério ou o dom extraordinário de ver o nosso anjo da guarda como São Padre Pio viu o seu anjo da guarda, ou Santa Gemma Galgani, né? Mas o fato é que quando nós estivermos no céu, e eu confio que estaremos, né, nós vamos então conhecer esse amigo que está conosco constantemente e esteve conosco constantemente durante a nossa vida. E lembrando sempre de todos os inúmeros benefícios que eles nos trouxeram, certo? E como vai crescer a nossa amizade com esse tão bem-aventurado espírito ou ser celestial, certo? Então, esses são alguns dos motivos pelos quais Deus enviou para nós um anjo, né, para nos acompanhar e principalmente proteger de todo o mal existente. Por quê? Porque Deus quer a nossa salvação. Deus quer que ao final de nossa jornada, de nossa peregrinação terrestre, nós possamos, no momento final, no juízo particular de nossa alma, dar testemunho daquilo que Deus fez em nossa vida e então contemplá-lo face a face por toda a eternidade. Então cabe a nós, enquanto estamos aqui, fortalecermos essa união que temos com os nossos anjos e junto dessa união fortalecer a devoção para com o nosso Santo Anjo da Guarda, para que então a gente possa estar ainda mais atentos a essa realidade tão bela, tão importante e tão viva na nossa vida e na vida da Igreja Católica e dos seus santos, certo? Se você gostou dessa aula, deixa aqui embaixo o teu comentário, avalie essa aula, que eu preciso do teu feedback para saber como que tá esse curso para você. E a gente se vê na próxima aula para continuar falando sobre o nosso Santo Anjo da Guarda. Até mais!